Antes de começarmos esta oração, eu quero falar ao seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Cansado de lutar, cansado de esperar, cansado de tentar e não ver resultados. Talvez existam batalhas que ninguém conhece. Talvez você esteja carregando preocupações, frustrações e desafios que têm consumido suas forças dia após dia. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus não trouxe você até esta oração por acaso. O Senhor conhece cada lágrima que caiu em silêncio. Conhece cada noite mal dormida. Conhece cada momento em que você pensou em desistir. E hoje Ele quer lembrar você que ainda existe esperança. A palavra de Deus declara em Isaías 40: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez você esteja se sentindo fraco neste momento, mas a sua força nunca veio apenas de você. Foi Deus quem sustentou você até aqui. Foi Deus quem guardou sua vida nas batalhas que ninguém viu. Foi Deus quem abriu portas que pareciam impossíveis. Foi Deus quem não permitiu que você desistisse quando tudo parecia perdido. Por isso, antes de qualquer oração, respire fundo e lembre-se: você ainda está de pé. E se você ainda está de pé, é porque Deus ainda não terminou a obra que começou na sua vida. Não permita que as circunstâncias atuais façam você esquecer das promessas que Deus já fez. O mesmo Deus que esteve com você ontem continua com você hoje. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado continua abrindo caminhos agora. E o mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando você nos próximos passos da sua jornada. Hoje não é um dia para desistir. Hoje é um dia para renovar as forças. Hoje é um dia para levantar a cabeça. Hoje é um dia para lembrar que Deus continua no controle. Antes de começarmos a oração, eu quero lembrar você de uma verdade que muitas vezes esquecemos durante as batalhas da vida. A constância vale mais do que a velocidade. Muitas pessoas desistem porque olham para o tamanho do caminho e não para o Deus que está caminhando com elas. Talvez você tenha orado por algo durante meses. Talvez você esteja esperando uma resposta há muito tempo. Talvez você tenha começado cheio de força, mas hoje sente que está apenas sobrevivendo. Mas eu quero que você saiba que Deus honra aqueles que permanecem. A Bíblia declara em Gálatas 6: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Observe que Deus não prometeu que não haveria cansaço. Ele não prometeu que não haveria lutas. Ele não prometeu que não haveria momentos difíceis. Mas Ele prometeu que existe uma colheita para aqueles que não desistem. E talvez essa seja a palavra que você precisava ouvir hoje. Não desista. Não desista da sua família. Não desista dos seus sonhos. Não desista da sua fé. Não desista daquilo que Deus colocou em seu coração. Porque muitas vezes a resposta está mais perto do que imaginamos. O inimigo sabe que não precisa derrotar uma pessoa para vencê-la. Basta convencê-la a parar. Por isso tantas pessoas abandonam seus projetos, seus propósitos e até sua caminhada com Deus pouco antes do milagre acontecer. Mas você não chegou até aqui para voltar atrás. O Senhor tem sustentado você durante todo esse processo. Cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada batalha foi acompanhada pelo céu. E mesmo quando você pensou que estava caminhando sozinho, Deus estava fortalecendo seus passos. Salmos 37 diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Por isso, continue caminhando, continue acreditando, continue confiando, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis, mesmo que as respostas ainda não tenham chegado, mesmo que a caminhada pareça longa, porque Deus trabalha também nos períodos de espera. E muitas vezes é durante a espera que Ele constrói a força que precisaremos para viver as promessas. Prepare seu coração. A partir deste momento, vamos entrar em uma oração profunda pedindo força, perseverança, disciplina e constância para permanecer firmes até o fim. Pai amado e poderoso, agora eu entro em Tua presença para clamar por algo que muitos de nós precisamos neste momento. Força para continuar. Senhor, existem batalhas que duram mais do que imaginávamos. Existem processos que parecem longos demais. Existem dias em que acordamos motivados, mas também existem dias em que o cansaço tenta tomar conta da nossa alma. E é justamente nesses momentos que eu preciso da Tua ajuda. Porque eu reconheço, Pai,
que minhas forças são limitadas. Existem situações que eu não consigo controlar. Existem problemas que eu não consigo resolver sozinho. Existem lutas que são maiores do que minha capacidade humana. Mas a tua palavra declara em 2 Coríntios 12: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, Senhor, eu não me apoio apenas na minha força. Eu me apoio na tua. Quando minhas forças acabarem, sustenta-me. Quando minha fé enfraquecer, fortalece-me. Quando eu sentir vontade de desistir, lembra-me das tuas promessas. Pai, eu entrego diante de ti todas as áreas da minha vida onde tenho me sentido cansado. As batalhas da minha família, as preocupações do meu trabalho, as dificuldades financeiras, as lutas emocionais, os desafios espirituais, tudo aquilo que tem roubado minhas energias, tudo aquilo que tem me feito pensar em parar. Senhor, visita agora essas áreas. Renova aquilo que está enfraquecido. Levanta aquilo que caiu. Fortalece aquilo que está prestes a desistir. Porque a tua palavra diz em Filipenses 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, eu não quero apenas começar bem. Eu quero terminar bem. Não quero apenas ter entusiasmo por alguns dias. Quero desenvolver perseverança para caminhar contigo durante toda a minha vida. Ajuda-me a continuar mesmo quando eu não enxergar resultados. Ajuda-me a continuar mesmo quando ninguém acreditar. Ajuda-me a continuar mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. Porque eu sei que aqueles que permanecem fiéis até o fim verão o cumprimento das tuas promessas. Hoje eu declaro que não serei vencido pelo desânimo. Não serei vencido pelo medo. Não serei vencido pelo cansaço, porque o Senhor é a minha força e o meu sustento. E eu creio que, através da tua graça, continuarei avançando um passo de cada vez. Pai amado, além da força para continuar, eu também te peço constância, porque muitas vezes não é a falta de capacidade que nos impede de avançar, mas a falta de perseverança. Quantas vezes começamos algo com entusiasmo e paramos no meio do caminho? Quantas vezes fazemos promessas, estabelecemos metas e tomamos decisões, mas depois deixamos o cansaço, as distrações ou as dificuldades roubarem nossa determinação? Senhor, eu não quero viver uma vida de começo sem fim. Eu não quero ser alguém que inicia projetos e abandona. Eu não quero ser alguém que busca a tua presença apenas nos momentos difíceis. Eu quero aprender a permanecer. Eu quero desenvolver disciplina espiritual. Eu quero construir uma fé constante, porque eu compreendo que os grandes milagres muitas vezes são precedidos por longos períodos de perseverança. A tua palavra declara em Hebreus 10: porque necessitai de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Pai, ajuda-me a não desistir durante o processo. Ajuda-me a continuar orando quando a resposta parecer demorar. Ajuda-me a continuar acreditando quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis. Ajuda-me a continuar plantando quando ainda não houver colheita. Senhor, remove de mim a ansiedade pelos resultados imediatos. Ensina-me a confiar no teu tempo. Ensina-me a compreender que cada dia de obediência está construindo algo maior do que consigo enxergar. Assim como uma árvore cresce silenciosamente antes de dar frutos, eu creio que o Senhor está trabalhando em áreas da minha vida que ainda não consigo ver. Pai, fortalece minha disciplina, que eu seja constante na oração, que eu seja constante na leitura da Tua Palavra, que eu seja constante na fé, que eu seja constante nos compromissos que o Senhor colocou diante de mim, porque eu sei que a transformação não acontece apenas em momentos extraordinários. Ela acontece nas pequenas decisões diárias, nas escolhas feitas em silêncio, nos passos dados quando ninguém está olhando. E eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude a permanecer firme mesmo nos dias comuns, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias em que eu não sentir vontade, porque eu quero viver uma vida que Te honra não apenas em momentos de emoção, mas em constância e fidelidade. Senhor, faz de mim uma pessoa perseverante, uma pessoa disciplinada, uma pessoa firme, uma pessoa que não abandona os Teus propósitos, e que ao final da jornada eu possa olhar para trás e ver que a Tua graça me sustentou em cada passo. Pai amado, nesta hora eu também Te peço força para vencer o desânimo, porque muitas vezes não são os grandes problemas que nos fazem parar,
mas os pequenos desgastes acumulados ao longo do tempo. Existem batalhas que duram dias, outras duram meses, e algumas parecem durar anos. E durante essas jornadas, Senhor, o cansaço tenta se instalar dentro da alma. Às vezes não é falta de fé, é exaustão, é o peso de continuar lutando, é a sensação de estar caminhando sem ver mudanças. Mas hoje eu entrego diante de Ti todo o desânimo que tem tentado roubar minha força, toda a tristeza que tem enfraquecido minha esperança, toda a frustração causada por expectativas não alcançadas, toda a decepção que tentou me fazer acreditar que não vale mais a pena continuar. Pai, renova meu interior. A Tua palavra declara em Isaías 41, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, sustenta-me. Quando minhas emoções estiverem abaladas, sustenta-me. Quando eu me sentir sozinho, sustenta-me. Quando eu sentir vontade de parar, sustenta-me. Quando eu não compreender os teus caminhos, sustenta-me. Porque eu sei que existem momentos em que não preciso entender tudo. Preciso apenas continuar confiando. Pai, ajuda-me a lembrar das vezes em que o Senhor já me livrou, das portas que já abriste, das orações que já respondeste, dos milagres que já realizaste, porque quando olho para trás, percebo que a Tua fidelidade me acompanhou durante toda a minha vida. E se o Senhor me sustentou até aqui, também me sustentará daqui para frente. Por isso, hoje eu rejeito toda voz de desistência, rejeito toda palavra de derrota, rejeito todo pensamento que tenta me convencer de que não vale a pena continuar, porque a minha esperança não está nas circunstâncias. Minha esperança está em Deus. A Tua palavra declara em Salmos 27, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Pai, eu escolho acreditar, escolho confiar, escolho continuar, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem saber quando a resposta virá, porque eu sei que o Senhor continua trabalhando. E enquanto o Senhor trabalha, eu continuarei caminhando. Dá-me forças para mais um dia. Dá-me forças para mais uma batalha. Dá-me forças para permanecer firme até o cumprimento das Tuas promessas. Pai amado, nesta hora eu te peço força para permanecer fiel nos dias em que ninguém está vendo. Porque é fácil permanecer firme quando tudo está dando certo. É fácil continuar quando as respostas chegam rapidamente. É fácil manter a motivação quando os resultados aparecem. Mas os verdadeiros testes acontecem nos dias silenciosos, nos dias em que parece que nada está mudando, nos dias em que as orações parecem não ter resposta, nos dias em que continuamos obedecendo mesmo sem enxergar o que o Senhor está fazendo. Pai, ajuda-me a permanecer fiel nesses momentos. Ajuda-me a continuar caminhando quando o caminho parecer longo. Ajuda-me a continuar sem reclamar quando as dificuldades surgirem. Ajuda-me a confiar quando meus olhos não conseguirem ver aquilo que o Senhor já está preparando. Porque a Tua palavra declara em 2 Coríntios 5, porque andamos por fé e não por vista. Senhor, eu não quero ser guiado apenas pelo que vejo. Quero ser guiado pela Tua palavra. Quero ser guiado pelas Tuas promessas. Quero ser guiado pela certeza de que Tu estás trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Pai, muitas vezes queremos grandes mudanças, mas esquecemos que perseverança é construída um dia de cada vez. É construída através das pequenas decisões, das pequenas orações, dos pequenos atos de obediência, dos passos que parecem insignificantes, mas que estão nos aproximando do propósito que o Senhor preparou. Por isso, ajuda-me a valorizar o processo. Ajuda-me a não desprezar os pequenos avanços. Ajuda-me a não desistir apenas porque ainda não cheguei onde gostaria. Porque eu sei que o Senhor está me moldando, está fortalecendo o meu caráter, está desenvolvendo minha fé, está me preparando para coisas maiores. A Tua palavra declara em Tiago 1, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Pai, eu quero permanecer aprovado diante de Ti, mesmo quando for difícil, mesmo quando houver pressão, mesmo quando o cansaço tentar me dominar. Eu escolho permanecer, eu escolho continuar, eu escolho confiar. Que minha fé não dependa das circunstâncias, que minha perseverança não dependa das emoções,
Que minha constância não dependa dos resultados, mas que tudo isso esteja fundamentado na certeza de que o Senhor é fiel. E se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Se o Senhor começou a obra, o Senhor a completará. Se o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me conduzirá até o fim. Por isso, hoje eu entrego novamente minha caminhada em tuas mãos. Fortalece meus passos, renova minhas forças e ajuda-me a permanecer firme até o dia em que verei o cumprimento de todas as tuas promessas. Pai amado, nesta hora eu te peço constância para permanecer firme não apenas durante as grandes batalhas, mas também nos dias comuns da vida. Porque muitas vezes não somos derrotados por grandes problemas. Somos derrotados pelas pequenas distrações, pelas pequenas concessões, pelas pequenas decisões que nos afastam, pouco a pouco, daquilo que o Senhor nos chamou para viver. Por isso, Senhor, guarda meu coração. A tua palavra declara em Provérbios 4, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pai, ajuda-me a vigiar meus pensamentos, ajuda-me a vigiar minhas palavras, ajuda-me a vigiar minhas atitudes, que eu não permita que o desânimo encontre espaço dentro de mim, que eu não permita que a acomodação substitua o propósito, que eu não permita que a distração roube aquilo que o Senhor está construindo na minha vida. Pai, eu reconheço que a constância é uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual, porque permanecer quando tudo está bem é fácil, mas permanecer quando nada parece acontecer exige fé. Permanecer quando as respostas demoram exige confiança. Permanecer quando os resultados não aparecem exige dependência de Deus. E é exatamente essa dependência que eu quero desenvolver. Senhor, não permita que eu viva guiado apenas por emoções, porque existem dias em que me sentirei forte, mas também existirão dias em que me sentirei fraco. Existirão dias de entusiasmo e existirão dias de cansaço. Mas acima de tudo isso, eu quero permanecer firme. Quero continuar caminhando mesmo quando minhas emoções mudarem. Quero continuar orando mesmo quando não sentir vontade. Quero continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias. A tua palavra declara em 1 Coríntios 15: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pai, que eu nunca me esqueça desta promessa. Nenhuma oração é em vão, nenhuma lágrima é em vão, nenhum ato de obediência é em vão, nenhuma batalha enfrentada com fé é em vão. O Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo, e o Senhor recompensa aqueles que permanecem. Por isso, fortalece minha disciplina, fortalece minha perseverança, fortalece minha caminhada espiritual, que eu continue avançando um dia de cada vez, um passo de cada vez, uma oração de cada vez, até que eu veja o cumprimento completo dos teus propósitos sobre a minha vida, porque eu sei que aquele que permanece em Deus jamais caminha sozinho. Pai amado, nesta hora eu te peço força para vencer aquilo que ninguém vê, porque existem batalhas que acontecem dentro de nós, batalhas contra o medo, batalhas contra a ansiedade, batalhas contra pensamentos negativos, batalhas contra a insegurança. E muitas vezes essas lutas são mais difíceis do que aquelas que enfrentamos externamente. Senhor, Tu conheces cada pensamento que passa pela minha mente. Conheces as preocupações que guardo em silêncio. Conheces os medos que muitas vezes escondo das pessoas. Conheces os momentos em que me sinto incapaz. Por isso, eu entrego tudo diante de Ti. A Tua palavra declara em Isaías 26: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Pai, guarda minha mente, que eu não seja dominado pelas preocupações, que eu não seja controlado pelo medo do futuro, que eu não permita que pensamentos de derrota encontrem espaço dentro de mim, mas que minha mente esteja constantemente alinhada com as Tuas promessas. Senhor, ajuda-me a lembrar que não estou sozinho. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que o Teu Espírito habita em mim. Quando eu me sentir incapaz, lembra-me que o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando eu me sentir cansado, lembra-me que o Senhor é a fonte da minha força. Pai, eu também Te peço constância emocional, que eu não viva refém dos meus sentimentos,
Que eu não tome decisões baseadas apenas nas emoções do momento. Que eu aprenda a permanecer firme mesmo quando meus sentimentos estiverem oscilando. Porque a fé verdadeira não depende apenas daquilo que sentimos. Ela depende daquilo que sabemos sobre quem Deus é. E eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és poderoso. Eu sei que tu és bom. Eu sei que tu nunca abandonas aqueles que confiam em ti. Por isso, hoje eu rejeito toda a instabilidade que tenta me afastar do propósito. Rejeito toda a confusão. Rejeito toda dúvida excessiva. Rejeito toda mentira que tenta me convencer de que não vou conseguir. Porque a tua palavra declara em 2 Timóteo 1. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Pai, enche-me dessa fortaleza. Enche-me dessa coragem. Enche-me dessa confiança. E ajuda-me a continuar avançando mesmo quando as batalhas forem silenciosas, invisíveis para os outros. Que minha força venha de ti. Que minha estabilidade venha de ti. Que minha perseverança venha de ti. E que eu continue caminhando firme, sabendo que o Senhor está comigo em cada passo. Se você acredita que Deus está fortalecendo sua mente e seu coração neste momento, declare: minha força vem do Senhor. Pai amado, ao continuar esta oração, eu te peço força para terminar aquilo que comecei. Porque muitas pessoas começam, muitas pessoas sonham, muitas pessoas fazem planos, mas poucas permanecem até o final. E eu não quero viver uma vida marcada por projetos abandonados, promessas esquecidas e propósitos interrompidos. Eu quero chegar até o fim daquilo que o Senhor me confiou. Por isso, fortalece-me. A tua palavra declara em Filipenses 1: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Pai, eu me apego a essa promessa, porque existem momentos em que olho para minha caminhada e vejo quanto ainda falta. Vejo desafios, vejo limitações, vejo obstáculos, mas hoje eu escolho olhar para o Senhor, porque o mesmo Deus que me trouxe até aqui continuará me conduzindo. O mesmo Deus que me sustentou ontem me sustentará amanhã. O mesmo Deus que abriu portas no passado continuará abrindo caminhos no futuro. Pai, ajuda-me a desenvolver uma fé que não desiste, uma fé que continua mesmo quando os resultados demoram. Uma fé que permanece quando os sentimentos mudam. Uma fé que não depende das circunstâncias para continuar acreditando. Senhor, livra-me da mentalidade de desistência. Livra-me do hábito de abandonar aquilo que exige perseverança. Livra-me da impaciência que tenta me fazer parar antes do tempo. Porque muitas vezes o milagre está próximo, mas o cansaço tenta nos convencer a desistir. Muitas vezes a resposta está chegando, mas a espera parece longa demais. Muitas vezes a colheita está preparada, mas a plantação exige mais perseverança do que imaginávamos. Por isso, Pai, fortalece minha resistência espiritual. Ajuda-me a continuar caminhando quando o caminho parecer difícil. Ajuda-me a continuar orando quando as respostas demorarem. Ajuda-me a continuar servindo quando eu não receber reconhecimento. Ajuda-me a continuar confiando quando eu não compreender os teus planos. A tua palavra declara em Mateus 24: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, eu quero perseverar até o fim. Quero permanecer firme até o cumprimento das tuas promessas. Quero terminar minha jornada honrando o teu nome. Que eu não seja lembrado apenas por começar bem, mas por permanecer fiel, por continuar firme, por confiar até o final. E quando eu olhar para trás, que eu possa reconhecer que foi a tua graça que me sustentou em cada etapa. Porque sem ti eu não conseguiria, mas contigo todas as coisas são possíveis. Pai amado e poderoso, ao chegar ao final desta oração, eu quero te agradecer porque o Senhor esteve comigo em cada palavra, em cada clamor e em cada momento desta jornada. Hoje eu compreendo que a verdadeira força não vem de mim, ela vem do Senhor. Eu compreendo que a verdadeira constância não nasce apenas da disciplina humana. Ela nasce de um coração que permanece ligado à fonte certa. E essa fonte é o Senhor. Pai, eu entrego novamente minha vida em tuas mãos. Entrego meus sonhos. Entrego meus desafios. Entrego minhas batalhas. Entrego minhas preocupações. Entrego meus medos. Entrego tudo aquilo que tem tentado enfraquecer minha caminhada.
e peço que o Senhor renove minhas forças uma vez mais. A tua palavra declara em Salmo 73: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Pai, quando minhas forças falharem, seja minha força. Quando minha coragem diminuir, seja minha coragem. Quando minha fé vacilar, sustenta-me. Quando o caminho parecer difícil, conduz-me. Quando eu me sentir sozinho, lembra-me que o Senhor está comigo. Eu não quero apenas viver momentos de motivação. Eu quero desenvolver uma vida de perseverança. Não quero apenas começar bem. Quero terminar bem. Não quero apenas correr rápido por alguns dias. Quero permanecer firme durante toda a jornada. Senhor, ajuda-me a ser constante na oração, constante na fé, constante na obediência, constante no propósito, constante mesmo quando ninguém estiver olhando, constante mesmo quando os resultados demorarem, constante mesmo quando as circunstâncias forem difíceis, porque eu sei que aqueles que permanecem no Senhor nunca trabalham em vão. Pai, eu declaro que não serei governado pelo desânimo, não serei vencido pela procrastinação, não serei dominado pelo medo, não serei controlado pelas circunstâncias, porque o teu Espírito vive em mim. E a tua palavra declara em Isaías 40: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por isso, recebo agora força nova, recebo coragem nova, recebo esperança nova, recebo perseverança nova, recebo constância para continuar avançando um dia de cada vez. E mesmo que existam desafios pela frente, eu escolho confiar. Mesmo que existam batalhas, eu escolho permanecer. Mesmo que existam obstáculos, eu escolho continuar caminhando, porque eu sei que o Deus que começou a boa obra em minha vida é fiel para completá-la. Obrigado, Senhor, por cada livramento. Obrigado por cada resposta. Obrigado por cada promessa. Obrigado porque até aqui a tua graça me sustentou. E eu creio que continuará sustentando, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração até o final e está decidindo permanecer firme na presença de Deus, escreva: eu não vou desistir.